No lugar onde acontece a cena está um ator jovem, com visível vivacidade e vigor, fisicamente bem. Seus ritmos corporais podem oscilar entre disritmia e calma, uma tentativa exaustiva para manter em paz os músculos ansiosos. Nota-se que a luz, em escassez, objetiva iluminar somente o lugar em que está o jovem rapaz. Peço para que quem estiver lendo essas palavras ignore o que foi dito até aqui. O ator chega ao lugar onde acontece a cena, segurando uma lâmpada dimerizável, que deve incidir luz amarelada quando estiver em uso. Ele deve tarrachar a lâmpada ao bocal que precisa estar ajustado um pouco acima de sua cabeça. Para fechar o que pretendo com este instante, chamo sua atenção. Mantenha somente o que quiser das indicações que fiz. Por enquanto, acho que somos nós que escolhemos dar importância ao mundo todos os dias. Por isso algumas coisas somem e não sentimos falta delas. Bom, esse texto está sem um começo. É que os começos, na verdade, fazem parte do meio ou do fim de outras coisas não terminadas. E a gente só percebe quando não dá mais para recomeçar de outro jeito. Eu fui pego de surpresa pelo acaso, então não deu tempo de preparar algo mais interessante para dizer a vocês. Mesmo assim, vocês podem ficar só mais um pouco. Prometo não demorar, e se por algum motivo eu não perceber e repetir alguma palavra, peço que tenham paciência, porque, como eu disse, não dá para responder a tudo de uma vez. Algumas perguntas precisarão ser deixadas para depois. Todo mundo já chegou? Estão todos aqui? Peço desculpas pela forma que eu estou conduzindo o nosso encontro. Quando decidi estar aqui falando, me aconselharam dar um jeito de tornar mais intimista a nossa conversa. Disseram para eu evitar lugares grandes, porque senão as pessoas de longe não enxergariam os meus gestos. Elas poderiam não entender o que eu quero dizer. Que quem está lá atrás sairia sem ter certeza do que viu. Eu gostaria que o último a entrar não fechasse a porta. Não é por nada, mas quando criança eu desenvolvi um medo do que pode guardar a escuridão. Bastavam alguns segundos e lá estava o medo de que pudesse surgir alguma luz de onde eu tinha certeza que havia uma profunda escuridão. Desde então eu prefiro as portas entreabertas, abertura, brecha, vácuo, fresta. Vazio sem importância e pequeno, o lugar ideal para escrevermos aquilo que não queremos mostrar a ninguém. O mundo não é o que parece. O mundo é aquilo que ele esconde. Eu sou escritor, e uma das coisas mais importantes que aprendo com as folhas em branco é a dificuldade de escolher palavras. Um escritor é alguém que cerca e contorna a vida com palavras mortas. No entanto, uma frase certeira, e conseguimos revirar as lembranças de algum leitor sem pedir licença. Eu acho que para viver bem, é importante não viver o que se quer, e querer isso com toda a intensidade de quem não espera por mais nada. Parece confuso? Desculpem. Eu não dormi. São 2 horas da manhã e eu ainda estou acordado esperando sei lá o quê. Vocês gostam de chá? Se eu tivesse camomila aqui, prepararia. Ah, alguém prefere outro sabor? Eu também não tenho. Mas a gente pode imaginar o que quer beber, e cada um vai se servindo. Uma colher de vazio, 2 xícaras de insegurança, ferve tudo no fogo da angústia e vai tomando lentamente. Longe de todos os amigos e, principalmente, longe de todos os amores possíveis. A gente se importa,
com o que os outros pensam. E assim acumulamos a vontade de vomitar na parede da cozinha. A vontade de trazer o vaso sanitário para o centro da sala sem os canos de descarga e deixar a imundície que faz parte de nós ir se espalhando pelos cantos, se ajeitando sem constrangimentos. Nossas fezes dizem muito sobre nós. E todo mundo poderia, de fato, ler a biografia de alguém, tudo ali, dado, escancarado. Tudo aquilo que colocamos num prato e oferecemos a nós mesmos e que o corpo rejeitou. Tem que haver um motivo muito forte para nós estarmos aqui. Se não muito forte, tem que ao menos haver um último motivo frágil que nos convença de enfrentarmos os perigos das ruas desertas, dos becos sem ninguém, um motivo que nos dê coragem para encarar o espanto nos olhos uns dos outros. É por isso que eu chamei vocês aqui. Para fazer circular algumas frases soltas, mas frases que não mudam a vida de ninguém. Eu não sei quando tudo começou, mas lembro que há um ano, no aniversário da Fabiana, alguma coisa estalou dentro de mim. Eu ouvi. Era como um prédio descobrindo sua maior rachadura enquanto as pessoas estavam distraídas. E por mais que eu tentasse olhar para fora, eu sempre via a rachadura que ninguém conseguia enxergar. A Fabiana é minha melhor amiga, engenheira de alimentos. Ela sempre diz: "Parabéns, amigo. Embora os casais dos romances que você escreve morem no meio do mato e bebam leite cru, sem a menor noção de pasteurização, ao menos você sabe comprar leite. A caixinha não está amassada. Que orgulho de você." Eu e Fabi somos muito próximos, desde que fizemos a universidade. A gente passou muita coisa junto, e acreditem se quiser, a maior amizade nasce quando um paulista consegue amar uma pessoa que chama bolacha de biscoito. Ela me amou. Desde quando vocês sabem o que está acontecendo? Quando descobriram? Todos sabem o que se passa aqui, não é? Quando não falamos as coisas na hora certa, elas se dissolvem no sangue, mancham o coração e enferrujam a medula óssea. Eu esperei muito, reconheço. Mas por que ninguém perguntou? Por que não acham que deveriam ter perguntado, caramba? Se a pessoa que estiver lendo observar as sobras, ler um pontinho de interrogação fora do lugar, na borda do papel, isso pode ajudar. Vou repetir uma pergunta tremendamente séria e esquisita de uma poeta portuguesa. Vocês sabem por que colocaram um boi naquele estábulo e não um pequeno rinoceronte? Nesse momento tenho certeza de que a maioria das pessoas tentará comparar a utilidade de ambos os animais. Elas não se darão conta de estarem calculando os lucros e encerrando a liberdade de um ser livre e cheio de coragem. Porque é preciso coragem. Também estou falando da coragem. Olhando um dos desenhos que uma criança de 6 anos fez para mim, percebi que os rabiscos formam uma gigantesca árvore e que no ponto mais alto dela está desenhado um menino.
Eu mudei de apartamento há 2 meses. E desde que mudei não consigo colocar as coisas no lugar. Na verdade, eu não sinto que estou habitando ainda. Sabe quando as certezas não sustentam a vida? É como eu me sinto agora. E com as dúvidas, aos poucos minha casa foi sendo invadida por gatos. Brancos, pretos, verdes, azuis, gatos de toda cor. Os pretos eram mais dóceis, os brancos mais tímidos, os amarelos medrosos, e os azuis não gostavam da luz do sol, então eles apareciam na madrugada, mas todos tinham algo em comum: a fome. Nos primeiros dias, eu mantinha as janelas abertas. Isso garantia que religiosamente o sol visitasse todas as partes da casa. As frutas atraíam os pássaros. Na janela do meu quarto eu colocava bananas, na bancada da cozinha eu deixava siriguelas maduras, na sacada 2 litros de água e uma laranja cuidadosamente descascada. Esses pássaros me faziam companhia todos os dias, dei nome a cada um deles. Os canários cantavam enquanto eu reclamava dos avanços da vida urbana. Já os beija-flores eram velozes, me ouviam um pouco e logo saíam. Pareciam preferir a liberdade caótica da rua lá embaixo. Mas desde que os gatos verdes e os azuis apareceram, eu comecei a notar uma mudança de humor nos pássaros. Os canários repetindo o mesmo canto, parecendo estar paralisados pelo tempo, e os beija-flores se recusando a dançar enquanto bebiam a água. Numa segunda-feira, por um breve descuido, sei lá o que me deu, saí apressado e não coloquei as frutas como de costume. Quando voltei para casa, havia sangue em todo o sofá. Os gatos haviam dilacerado os pássaros um a um. Nem mesmo os beija-flores com toda agilidade conseguiram escapar. Nas almofadas, encontrei penas, cabeças, pedaços dos pequenos corpos. Naquele momento eu entendi que, independentemente de cor, os gatos tinham algo em comum: a fome. Eu parei, fiquei debruçado na janela por horas, olhando a imensidão de pequenas luzes da cidade, tentando não acreditar no que estava acontecendo, sabe? Eu nem sabia fumar,
mas acendi um cigarro que um amigo havia esquecido aqui em casa. Os meus olhos buscavam entender. Como é que uma distração tão breve trouxe toda aquela destruição? E pelo som das buzinas dos carros, desesperados lá embaixo, eu encontrei a resposta. Vocês também têm a sensação de que temos toda uma vida pela frente, mas que sempre estamos correndo por falta de tempo? Aceleração, sentimento de que estamos aproveitando pouco, uma suspensão no tempo do agora e que faz a gente não respirar direito? Vocês também sentem? Aquele foi um dia muito difícil. Muito difícil. Já faz algum tempo e os gatos não foram embora, depois do que aconteceu. A Fabiana nunca mais apareceu também. O Gustavo está terminando o mestrado, a gente sempre conversa por telefone, e a Valentina trabalha traduzindo as obras da Conceição Evaristo para a língua britânica. E por mais sucesso que essas conquistas trazem, é como se a gente não habitasse mais as mesmas ruas. E querendo ou não, foram os gatos que ficaram me fazendo companhia. Entendem? Por isso que eu não posso mais abrir a casa como antes. Os gatos não gostam da luz do sol. E para eles não irem embora, eu mantenho fechadas as janelas. Também não abro a porta. O porteiro interfona dizendo que a Fabiana está lá embaixo, mas eu digo que não posso recebê-la. Eu ando muito preocupado, alimentando os gatos. Eu preciso alimentar os gatos. A Fabiana às vezes some. Não posso arriscar. Se de repente por causa dela os gatos resolvem ir embora, como eu fico? A luz do dia foi sendo cada vez mais encurtada, e a noite mais longa se tornando uma rotina. Um labirinto conhecido. É como se alguém te soltasse no mesmo lugar todos os dias. Aí você acostuma e começa a encarar como uma tarefa diária, necessária. É doloroso ter que chegar ao topo para olhar o mundo. Eu me olho no espelho e vejo que estou bem, porque eu estou. Mas as vontades e a disposição não são as mesmas. E para não atrapalhar a rotina dos gatos, eu deixei de andar dentro de casa. Escolhi um lugar no sofá e permaneci por dias, ali, cercado de um pouco de água, pão, livros e um álbum de fotografia. As imagens quietas pareciam querer me mostrar algo. Eu me esqueci de dizer. Dentre os canários havia um que não cantava, e por isso eu lhe dei o nome Silêncio. Este sobreviveu ao massacre dos gatos. Ele era distante dos demais. Não se comportava como quem tinha asas, mas como um homem que não tinha mais nada a perder. E de tudo que me parecia confuso, o que de mais estranho acontecia era ele andar por entre os gatos. Quando o silêncio passava, os gatos o reverenciavam, jamais desejavam devorá-lo. Aos poucos, percebi que silêncio regia a casa. Não podia haver outro canto que não o seu, nenhuma música que não o som dos seus passos. Em momento algum ele voava. Ia da sala para o quarto, olhava os livros sem muito interesse em novidades. Bastava o que sabia, o que a vida lhe havia ensinado. Suas penas amarelas marcavam os pontos de abertura da casa. Nas brechas da janela havia penas que pareciam prensadas durante uma fuga. Eu não sei bem se as penas ficaram agarradas quando o silêncio entrou em casa. Mas o fato é que aquele era o sinal de que eu poderia olhar o mundo mais uma vez. Dentro de um dos livros que estavam comigo no sofá, havia um desenho que uma criança de 6 anos fez para mim. Percebi que os rabiscos formam uma gigantesca árvore,
e que no ponto mais alto dela está desenhado um menino. Não sei se sou eu. Não sei se tive coragem de subir. Sei que a criança que tem medo de altura sobe na árvore sem olhar para baixo, no impulso de curiosidade e liberdade, até que ela segura firme num dos galhos e decide olhar para o chão. A coragem, por ser corajosa, salta lá de cima e abandona a criança sem cerimônias. O corpo da criança treme e faz tremer a árvore, mesmo a árvore que tem suas raízes cravadas no chão. Pela primeira vez, a criança descobre um mundo tão pequeno quanto ela e assusta-se. Deixei sobre o sofá os livros, o álbum com todas as fotos e olhei meu celular. Haviam chamadas não atendidas do Gustavo, da Fabiana e da Valentina. Eu e o silêncio subimos no lugar mais alto da sala, abri a janela e lá estava a vida. O mundo das pequenas luzes de cada pessoa no trânsito, de cada casa, de cada criança com medo de escuro. O interfone tocou e era o porteiro outra vez, anunciando a chegada dos meus amigos. Silêncio me olhou incomodado com o barulho, abriu as asas e voou. Pela primeira vez, eu ouvi saltar. E se durante tanto tempo o silêncio pôde andar como homem, chegou a hora de eu voar como um pássaro. Deixo esta carta para dizer a todos vocês: eu voei, eu apenas voei. Não se esqueçam do que disse o poeta: amar, vírgula, depois de perder. Carlos Drummond de Andrade.